Olá, pessoal, sejam todos e todas bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais um encontro aqui no nosso canal. É o estudo da obra Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, no nosso quadro Principiante Espírita, que vai ao ar na live das 12, todas as terças-feiras. Quero pedir a você que, se quiser e puder, se torne membro do nosso canal, contribua pelo Pix, e use aí o seu material para a gente estudar esse maravilhoso vocabulário espírita. Tenho aqui ao meu lado sempre ele, Lauro Rodrigues. Bem-vindo, boa tarde. Olá, Beto. Obrigado pela recepção, por poder estar aqui com você. Quero também saudar a você que está nos assistindo agora, que quer participar desse estudo. E nós sempre vamos lembrar que estudar o vocabulário, para nós, é de tamanha grandiosidade, porque muda o nosso entendimento ou agrega mais conhecimento naquilo que a gente já tinha. E talvez até nos coloque num caminho melhor no entendimento. Então, entendemos que estudar o vocabulário espírita é muito importante, porque quando o Kardec emprega determinada palavra, é porque ele usa essa palavra segundo a doutrina espírita, ou segundo o espiritismo. Como dissemos aqui, a palavra alma, a palavra esfera, a que nós vamos estudar agora, a fogo eterno, e por aí vai, erraticidade, e por aí vai. Então, é muito importante mesmo entendermos, né, sobre as palavras, e os próprios Espíritos vão dizer, entendei-vos quanto as palavras. Então, nós julgamos importante esse estudo. E para reforçar, pedimos o apoio de vocês, fazendo todos aqueles movimentos, aqueles apoios, para que os nossos vídeos circulem. E um desses pedidos é, compartilhe com um amigo, peça um amigo para vir e se inscrever no canal, um amigo, uma amiga, um familiar, vamos, cada um fazendo a sua parte, essa família cresce cada vez mais, principalmente se você julgar que os nossos estudos são relevantes. Muito obrigado, gente. Hoje com a palavra, Laurinho, gênio. Gênio do latim genius, formado do grego geinó, engendrar, produzir. Nesse sentido, se diz que um homem capaz de criar ou de inventar coisas extraordinárias seria, então, um homem de gênio, Lauro Rodrigues. Na linguagem espírita, gênio é sinônimo de espírito. Então, quer dizer que aqui no texto, uma vez mais, nós temos a explicação do vulgo, da origem etimológica, e depois, no Espiritismo, explicando que ela é sinônimo de espírito, não é? Disse indiferentemente, espírito familiar e gênio familiar, bom e mau espírito, bom e mau gênio. A palavra espírito contém um sentido mais vago e menos circunscrito. O gênio é uma espécie de personificação do espírito. Imaginamo-lo sob uma forma determinada, mais ou menos semelhante à humana, porém vaporosa, impalpável, ora visível, ora invisível. Os gênios são os espíritos, em suas relações com os seres humanos, atuando sobre eles por um poder oculto e superior, Laurinho. E por isso, né, nós vamos encontrar várias vezes Kardec fazendo referência a gênios, o meu bom gênio, tanto é que no livro dos médios, né, o menino que era sonâmbulo, o garotinho, vai dizer, o meu bom gênio, meu bom doutor, não está aqui. Mas, eu acrescento aqui, né, a ideia, por exemplo, do gênio da lâmpada mágica. Então, perceba que quando falo gênio da lâmpada mágica, já imaginamos uma forma humana, né? Então, é essa relação. O nosso espírito protetor, chamar de bom gênio, o nosso espírito familiar, e aí foi como Kardec falou, pode ser dito também de um mau gênio, um espírito mau, como um bom gênio, um espírito bom. É importante se fazer essa distinção, porque quando conversando com alguém que vai nos perguntar, nos questionar sobre por que o Espiritismo usa essa expressão gênio? É porque nós estamos falando dessa relação dos espíritos para conosco, seres encarnados. Mas não significa que gênio ele é só mau ou que ele é só bom.
E não significa que, porque nós temos aqui a ideia de um gênio, né? Um homem, uma pessoa que inventa determinado, tem uma inteligência, é um gênio. Nós temos esse entendimento de gênio. Para o espírito, isso não é bem assim. Ele pode ser, ele é um espírito que se comunica, mas necessariamente ele é pobre de inteligência. Então, não é gênio no sentido de ter uma inteligência destacada. Como pode ser um bom espírito, que ele é muito bom, mas também tem inteligência limitada. E pode ser um bom espírito que tem uma inteligência bem ampliada, né? Então, fazer-se a distinção disso é observando a linguagem do espírito, a comunicação, o fundo. É a partir daí que a gente consegue detectar qual é o grau de inteligência ou de moral do espírito. Mas no sentido de que a relação deles para conosco, podemos dizer que é um gênio. Beto. Perfeito. Sinônimo, então, de espírito. Quando encontrado essa palavra, verificar que é espírito não significa que é bom, que é mal, pode ser um e outro, pode ser elevado, inferior, etc. Né? Então, o próximo aí seria gênio familiar, mas aí ele manda ver espírito familiar. Quando a gente chegar lá no espírito familiar, a gente, então, faz essa análise aí. A próxima palavra é gnomos. E aí também, né, Laura? Tem sempre o vulgo, e aí algumas vezes usado essas nomenclaturas. Hoje também não é tão utilizado entre nós, até por cultura e tradição, né, Laura? Do grego, gnom, conhecedor hábil, formado de gnosco, conhecer, gênios inteligentes, que supõem habitar o interior da Terra. E aí, inteligentes aqui não significa também que a sua inteligência lhe faz ser superior, né? Como a gente vai perceber aí. Pelas qualidades que lhe são atribuídas, pertence à ordem dos espíritos imperfeitos e à classe dos espíritos levianos, Cláudio. Tanto é que quando nós vamos tratar lá na revista Espírita do espírito batedor, dos espíritos batedores, eles vão receber esse nome de gnomos também. Né? Mas então, entendendo bem, né? Pode ser um espírito inteligente, mas ele usa essa inteligência para perturbar, para persuadir, para se divertir, né? Levianamente. Não necessariamente que ele é mau, mas lhe falta mesmo uma condição moral ainda, né? Ele está ausente, ele não tem em si esse desenvolvido. Mas é bem isso, né? Entendendo que é o espírito que tem uma relação para conosco, os seres humanos, mas esse espírito, ele tem essa característica de inferioridade. Então, deixa claro, o gênio pode ser espíritos maus, quanto espíritos bons. E o gnomo, a característica dele é ser um espírito inferior, um espírito leviano. Beto. Lembrando que esses espíritos inferiores podem ser utilizados por superiores para fins daquelas manifestações primárias, sob ordem deles, e mais tarde para trazer manifestações melhores para fins da comunicação ser melhor, digamos assim, decodificada, né? Então, eles vieram aí para poder trazer a primeira manifestação, né, das mesas girantes, das batidas, etc., despertando, mas sempre sob a autoridade de espíritos superiores a eles, né? A gente sabe que, certa oportunidade, espírito verdade, a verdade, ele se comunica, e ao se comunicar são batidas, né? Aí eles dizem assim, não, mas um espírito, se ele fosse um espírito puro, ele não estaria usando batidas, né? Por ele ser um espírito puro, ele usa aquilo que ele quiser, e a gente tem que ficar no lugarzinho que nos cabe, de não ficar querendo discutir por que ele usou batidas. Ele usou um meio para se comunicar com Kardec que não tinha mediunidade ostensiva, mas não era surdo, e podia escutar batidas. E aí, como a gente aprende nos livros, nas obras de Allan Kardec, os espíritos superiores, os puros, eles podem lançar mão, sim, de espíritos dessa ordem inferior para uma finalidade útil ou outra, depende da necessidade. E aí, Laurinho, a gente vai para Hamadríades, ou Amadríades, se é que eu estou pronunciando corretamente, né? Então, aqui, do grego,
Ama, que significa junto, e Drus, que significa carvalho, junto do carvalho. Ninfa dos bosques, segundo a mitologia pagã. As dríades eram ninfas imortais que presidiam as árvores em geral. Podiam vagar em liberdade ao redor daquelas que lhes eram particularmente consagradas. A Amadríade não era imortal, nascia e morria com a árvore, cuja guarda lhe era confiada, e que ela nunca podia abandonar. Não é duvidoso hoje que a ideia das dríades e da Amadríades tenha sua origem em manifestações análogas às de que somos testemunhas. Os antigos, que profetizavam tudo, divinizaram as inteligências ocultas que se manifestavam na própria substância dos corpos. Para nós, as Amadríades não passam de espíritos batedores, ou seja, é como a gente já estudou nas revistas espíritas, aquelas batidas, por exemplo, que parecia vir do interior de uma cama. O jeito que a batida vinha parecia algo que vinha lá daquele âmago do objeto, como da mesa, como, né, de outros objetos. O Lauro pode falar melhor que isso. Então, aqui não é outra coisa senão espíritos batedores, que não morriam, né? Só o objeto ao qual ele estava batendo ali, que talvez foi cortado, virou fogo, né, Laurinho? E aí não tem como mais ele se manifestar por ali, ele tem que mudar de lugar, né? Então, passo para você. É isso aí. E nós vamos, né, vamos lembrar quando Kardec pergunta no livro dos médiuns para o espírito, né, no movimento da mesa, do objeto, ele está dentro ou fora? Aí ele vai responder ambos. Ele impregna, né? O espírito, ele perpassa. Então, tanto é que o Beto acabou de dizer agora a tipologia, que é aquela batida que vem lá de dentro da madeira. Você fala assim, parece que está vindo lá de dentro. Então, é como se o espírito estivesse lá dentro da madeira. Mas, em verdade, né, a gente sabe que perpassa por tudo, envolve tudo, como nós estamos ligados aqui, como ele está ligado ao corpo físico, ele está ligado em todas as células, em todas as partes do corpo, fora, dentro, enfim. Então, é bem isso mesmo, viu, Beto? Eu não tenho nem muito comentar, porque é muito mais um folclore, né? E eu quase disse lá atrás, quando, né, você estava fazendo leitura, é como se fosse ele estar encarnado na árvore, né, uma figura de expressão. Cortou a árvore, pronto, acabou a ligação, porque, né, diz ali, junto do carvalho. Cortou o carvalho, queimou, acabou, o espírito já não habita aquele carvalho mais. Mas é só uma figura de expressão, Beto. Perfeito, Laurinho. Esclarecer que pagã, né, é aquilo que é relativo ao tipo de crença que não, primeiro que não se batiza, né, que não tem o batismo como uma característica, e também pode se referir àquelas que adotam politeísmo. Nesse caso aqui, o Kardec está falando do politeísmo, que é várias divindades. Então, ao mesmo tempo, pode ter o gênio, pode ter o gnomo, pode ter as dríades, as ramadríades, entre outros aí que vão aparecendo, né? Então, é nesse sentido aí, pagão no sentido do politeísmo, das várias divindades, atribuindo poder para todas elas, né? Vamos para o próximo, Laurinho. Hoje a gente está com bastante vocabulário, hein? Vamos embora lá. Mais um. O seu aí é ideias inatas. Ideias inatas. O meu aqui eu não tenho ideias inatas. Vou acompanhar na tela com você aí. O meu aqui vai no iluminado. Ideias inatas. Ideias ou conhecimentos não adquiridos que parece trazermos ao nascer. Há muito tempo se discutem as ideias inatas, cuja existência ha sido combatida por alguns filósofos sob o pretexto de que todas são adquiridas. Se assim fosse, como explicar certas predisposições naturais que muitas vezes se revelam em tenra idade e fora de qualquer ensinamento? Os fenômenos espíritas projetam uma grande luz sobre essa questão. Hoje a experiência não deixa a menor dúvida sobre essas espécies de ideias que encontram sua explicação na sucessão das existências. Os conhecimentos adquiridos pelo espírito
nas existências anteriores se refletem nas existências posteriores por meio daquilo que chamamos ideias inatas, Laurinho. Bem claro, né? Então, o materialista, no tempo, vai dizer o seguinte, não, todo conhecimento ele é adquirido. Então, a pessoa, quanto mais ela busca o conhecimento, mais ela adquire conhecimento. Não tem ideias inatas. Só que aí, e essa explicação, essa pergunta de Kardec? Como explicar que uma criança em tenra idade tem conhecimentos, traz algo que está, né, fora do tempo dela? Como que ela conseguiu isso? A reencarnação, somente o Espiritismo vai dar essa chave por meio da reencarnação das sucessivas vidas, né? A pluralidade das existências. E isso ficando claro, o Espírito traz consigo experiências e conhecimentos que ele adquiriu em vidas passadas e que agora, numa nova existência, isso apresenta-se de uma forma ou de outra, né? Aí nós vamos sempre lembrar aqui a questão das escolhas, as provas, os gêneros de provas, aquilo que será bom para o espírito. E aí, Beto, eu imagino uma pessoa que ama piano. Então, essa pessoa vem em várias existências desenvolvendo a arte da música, um pianista. E que ele ainda quer aperfeiçoar mais uma nova existência. Então, é natural pensar que numa nova encarnação, isso vai despontar, porque ele ama, ele quer, ele vai se aperfeiçoar. E nós temos aqui, por exemplo, a história de Mozart. Mozart era criança, tocava nos salões, depois ele foi tocar onde? No quintal da casa de Mesmer, no jardim da mansão de Mesmer. Então, percebam que, né, já é com certeza, fruto desse amor pela música que, né, nessa nova existência como Mozart, ela surgiu em eternidade. Beto. Muito bem, Lauro Rodrigues. O próximo agora, salvo engano, é iluminado. Iluminado. Qualificação dada a certos indivíduos que se pretendem ou se julgam esclarecidos por Deus de maneira particular e que são considerados geralmente como visionários ou doentes mentais. Diz-se a seita dos iluminados. Sob essa denominação foram confundidos todos os que recebem comunicações inteligentes e espontâneas da parte dos espíritos. Se nesse número houve homens superexcitados por uma imaginação exaltada, conhece-se hoje a parte que se deve atribuir à realidade, Laurinho. Então, segundo eu aprendi disso aqui, usar o termo iluminado, o Beto é iluminado, né? Aí, segundo a doutrina espírita, não seria um termo bem adequado, né? Porque tem uma ideia de que o Beto ele está recebendo conhecimento e instruções diretamente de Deus, é um missionário, é um profeta, né? Então, essa palavra iluminado, ela é um tanto quanto tem que ser bem conversado, entender isso com outras palavras, né? Eu pergunto para o Beto, o que você entende por iluminado? Né? Não, nada, porque você procura buscar conhecimento. Aí, tudo bem, vamos até tentar entender essa palavra. Mas não no sentido de que a pessoa é iluminada porque ela é uma privilegiada por Deus, ou como queiram, ela recebe de Deus, né? Instruções, enfim. Beto. Pois bem, Laurinho, a próxima palavra que nós vamos aí agora é inferno. E aí eu não tenho nessa minha edição aqui do físico, eu abri o PDF. E aí eu começo, porque você sabe que eu não tenho muita boa vontade com isso, né? Porque quando você descobre uma coisa ou outra, tudo bem, mas eu pergunto, por que nessa obra aqui algumas palavras
que o Kardec vai dar uma explicação racional e depois vai conciliar, por exemplo, a obra O Céu e o Inferno, a não adulterada, porque essas palavras somem. Aí eu, sinceramente, fico com o pé atrás. Mas aqui não estou acusando ninguém, só estou levantando uma lebre, uma ideia, né? Me parece um erro, uma desorganização, uma falta de respeito de não ter uma revisão adequada aqui, não vislumbrar que faltam tantas palavras. Hoje a gente já teve algumas aqui, né? E isso não é muito legal, Laurinho. Então, inferno. Do latim inferna, de infernos, inferior. Olha que interessante. Inferno advém da expressão inferior. Inferno significa o que está embaixo. Subentendido locus. Locus é lugar. Lugar inferior. Assim, chamado por quê? Os antigos o acreditavam, colocado nas entranhas da terra, né, Laurinha? Então tem lá aquele fogo, aquela lava, eles achavam que o inferno estava ali, já que o céu estava acima, na cabeça, então o inferno estaria abaixo, próximo deles, no centro da terra. No plural, só é empregado na linguagem poética ou falada de lugares subterrâneos para onde? Segundo os pagãos, e aí a gente já explicou, pagãos são aqueles que creem em várias divindades, são os politeístas, iam as almas após a morte, né? Então seriam muitas filosofias chamam de pós-vida, né? Então muitas culturas e tradições utilizavam o seu pós-vida. O seu pós-vida seria um lugar circunscrito que cada localidade ia. Por exemplo, no Oriente era comum uma determinada comunidade ter o seu próprio pós-vida, enquanto outra comunidade teria o pós-vida delas. E aí, quando haviam guerras e que havia uma dominação, né, uma assimilação de um povo pelo outro, havia essa implicação, para qual lugar circunscrito eu vou no meu pós-morte, né? Então, isso é bem interessante. Os infernos compreendiam duas partes. O Champs-Élysées, os Campos Elíseos, morada encantada dos homens de bem, e o Tártaro, lugar onde os maus sofriam o castigo de seus crimes pelo fogo e pelas torturas. A crença relativa à posição subterrânea dos espíritos sobreviveu ao paganismo. Segundo a Igreja Católica, Jesus desceu aos infernos, onde as almas dos justos esperavam a sua vinda nos limbos. Aqui, então, Kardec está dizendo que há um texto impregnado ali na doutrina de Jesus, que isso precisa ser lido e observado com calma, porque parece um texto engendrado lá nas narrativas. Por quê? Para Jesus descer num lugar circunscrito, ele precisaria existir, o que, segundo o Espiritismo, não existe. Se ele não existe, Jesus não desceu lá, Laurinho, né? Uma lógica. As almas dos maus seriam precipitadas no inferno, seriam jogadas no inferno. A significação desse vocábulo está hoje restrita à morada dos condenados. Mas o progresso das ciências geológicas e astronômicas, tendo esclarecido sobre a estrutura do globo terrestre e sua verdadeira posição no espaço, o inferno foi exilado de seu seio e hoje nenhum lugar determinado lhe é assinalado. Questão 82, se eu não estiver enganado, né, Laurinha? Ou 87, não me recordo, de O Livro dos Espíritos, bem como a 1011 ou 1012, que vai tratar do mesmo termo, a inexistência desses lugares circunscritos, porque os espíritos estão por toda parte. No estado de ignorância, o homem é incapaz de captar abstrações e abarcar generalidades. Então, ele está dizendo que a questão tratada de Jesus, o inferno pagão, o Champs-Élysées, o Tártaro, tudo isso é abstração e abarca uma generalidade. Isso não é uma realidade porque não existe esse local. Então, veja, frase do Kardec: nada concebe que não seja localizado e circunscrito. Materializa as coisas imateriais. Rebaixa até a majestade divina. Isso é importante, né, Laurinho? Rebaixa Deus, rebaixa a própria figura do Cristo, colocando uma potência quase que com o mesmo poder de Deus, né? Então, rebaixando a divindade. Aí Kardec vai dizer, mas à medida que o progresso da ciência positiva vem esclarecê-lo, reconheceu seu próprio erro. Suas ideias, de mesquinhas e acanhadas que eram, crescem e o horizonte do infinito se desenrola aos seus olhos.
É assim que, segundo a doutrina espírita, as penas de além-túmulo não podem ser senão morais e são inerentes à natureza impura e imperfeita dos espíritos inferiores. Não há inferno localizado no sentido vulgar ligado ao termo. Cada um tem em si, pelos sofrimentos que suporta e que não são menos cruciantes pelo fato de não serem físicos. O inferno está em toda parte onde há espíritos imperfeitos. Vide paraíso, fogo eterno, penas eternas. Então, Laurinho, para passar uma bola para você, mas colocar uma chapa quente na sua mão, então também não tem umbral e não tem nosso lar, né, Laurinho? Exatamente, né, Beto? É um assunto que nós temos conversado muito e buscado, né, mostrar a ideia das criações fluídicas. E quando se quer dar no mundo espiritual uma localidade, os espíritos, no umbral, numa colônia, eu penso que é fruto muito é fruto da falta de conhecimento e também é herança dessas ideias de inferno, algo que está lá nas entranhas da terra, que o ser será mandado, né, que está na mitologia, né, o Tártaro, o Campo Elíseos, que não faz parte, os tempos atuais não comporta esse tipo de ideia mais. Então, acho que nós precisamos avançar nesse ponto. O que seria, então, um lugar, uma localização no mundo espiritual, onde os espíritos se reúnem em qualquer lugar no espaço, formam famílias. E ali, como o pensamento forma imagens consciente e inconscientemente, tem essas formações de imagens. Mas nada que é aparências, que não tem nenhum tipo de funcionalidade. Mas e o espírito que se diz estar andando aqui? Ele está mesmo, ele está tão ligado à Terra, que ele se vê andando entre nós aqui. Então, logo, ele está até pisando em chão. Ele crê dessa forma. Mas não significa que é um lugar próprio para ele estar, né? Quanto mais o distante está o espírito das coisas do mundo, quanto mais espiritualizado ele está, mais conhecimento ele vai tomando das leis que regem o mundo da alma, o mundo moral, ele se relaciona muito bem com isso, sem problema algum. Então, eu julgo, Beto, aí é uma opinião minha, que tudo isso fruto dessa ideia de ter um inferno e de ter o céu, um local onde vai os bem-aventurados ou aqueles que vão sofrer eternamente. Beto. É a ideia de necessitar de uma estratégia, de um lugar, né? Porque, de repente, o espírito que sempre pisou sobre alguma coisa, precisou para se mover de um local para outro, de estratégias físicas, ele não concebe uma realidade em que ele não tenha um aeróbus, né? Então, ele vai precisar de uma estratégia desse nível aí. E aí, é perfeitamente concebível essa criação fluídica, essa imaginação, uma criação, inclusive, coletiva de espíritos, uns conscientes, outros não, né? E a gente percebe o seguinte, né? Nesses mesmos locais circunscritos, entre aspas, que há essas criações fluídicas, existiram aqueles que precisaram se locomover através de estratégias físicas, tal qual um bonde, uma carroça, um aeróbus, né? E aqueles outros que simplesmente, para usar uma palavra que é conhecida, né, e que está lá nessas obras, volitaram. Volitaram. Então, por que eles não precisaram da estratégia para se mover de um local para outro? Desses equipamentos semelhantes ao que a gente tem aqui para transportar peso e corpo físico, já que lá a gente não tem esse mesmo volume, peso, extensão e etc. Né? Então, é isso, é uma necessidade que a misericórdia divina nos supre com a nossa própria imaginação ao passo que a gente vai adquirindo conhecimento. Mas não passam de estratégias, criações fluídicas, porque o lugar circunscrito, está claro, ele não existe. Lugar circunscrito somente os planetas ou as esferas, né? Laurinho, agradeço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, passo para você. Obrigado, Beto. Obrigado a você também que está aqui conosco agora. Deixe os seus comentários aí, né, ao término do vídeo, discordando, concordando, acrescentando, perguntando. Tudo isso é muito importante. E divulgue, como foi dito, os nossos estudos, compartilhe e convide mais um para vir fazer parte dessa família que vai crescendo
e ganhando cada vez mais adeptos, pessoas que querem realmente estudar Espiritismo. Obrigado a você, então. Muita paz e luz. Nos vemos no próximo vídeo.